salvas através do Deus, nosso Senhor, os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão sobre os pecados, a graça para fazer com fruto esse teu coração. Minha Mãe Imaculada, São José Pai Senhor, minha Mãe da Guarda, intercedei. Eu morei alguns anos em Roma, né? E nessa casa onde eu morei era uma casa muito especial, muito bonita, e que ela tinha um jardim gigantesco. Esse jardim era um lugar tão simpático, né? Que ele tinha um rio dentro. Tinha um riozinho, né? Que corria, com um moinho, né? Um laguinho. Toda aquela coisa que a gente vê em desenho animado, né? Que vem os patos, né? Numa época do ano, pousam lá, né? Tudo isso acontecia mesmo. E era muito simpático, né? Só que às vezes tem efeitos assim que a gente não espera, né? Efeitos colaterais. Então o efeito colateral que tinha nesse riozinho é que numa certa época do ano enchia de rãs lá naquele lugar. E esse bicho é um bicho maldito, né? Porque se você está ali perto, né, você não dorme de noite com aquele bicho lá. Então tinha todo lá digamos assim, um batalhão de gente para caçar as rãs. Você ia lá, tinha as técnicas, né? E você sabia especialmente onde é que elas se escondiam junto de umas flores, né? Então, tem umas flores assim que vão correndo assim na margem do rio, né? Que eram os narcisos, né? Narciso é uma flor que ela é bem bonita, né? Ela é peculiar porque ela está sempre virada para dentro do rio, né? Ela tem a cabeça dela, pela parte das pétalas, né? Está ali virada para dentro do rio, todas elas, né? E essa flor, ela recebe esse nome, Narciso, por causa de uma historinha da mitologia grega, né, que tinha um personagem que tinha esse nome, Narciso, né, que ele era filho de Céfiso e de Liriope, e ele tinha uma característica que ele tinha uma beleza deslumbrante. Era um homem que tinha uma beleza deslumbrante, né, e todas as jovens lá daquele lugar, né, eram apaixonadas por ele, né, queriam o seu amor, mas ele desprezava todas, né, era um arrogante, né. E seus pais consultaram um oráculo para saber qual seria o seu destino. E o oráculo revelou que ele teria uma longa vida, desde que ele nunca visse seu próprio rosto. Ele não tinha que ter consciência do seu próprio rosto. Então ele cresceu, né? Se transformou, digamos, num jovem muito admirado pelos demais, né? Mas ele tinha um orgulho que nem nada podia quebrar, né? Então as moças iam criando uma certa raiva por ele, né? Por esse desprezo contínuo, né? Que ele alimentava por todas elas. E uma das deusas que tinha lá, que era a deusa Nêmesis, ela recolheu, digamos, a queixa de várias daquelas mulheres que estavam naquele lugar, né, que eram desprezadas por ele, né, e ela resolveu castigá-lo. Então essa deusa, ela atraiu ele para um lago, né, e ela, com seu poder, fez com que o lago ficasse completamente estático, ou seja, a água não se movia, não tinha nenhuma onda. Então ele ficou encantado, digamos o seguinte, por aquela imagem, né, e foi se aproximando do lago, né, porque nunca tinha visto, digamos, um lago daquele jeito. Então, pela primeira vez, ele viu seu rosto perfeitamente. Ele nunca tinha visto seu rosto, né? Ele sempre, como a água, digamos assim, está sempre com as ondas lá, né? Então ele via sempre uma imagem mais ou menos de como ele era, mais ou menos, né? Mas a sua imagem, digamos, total, eu nunca tinha visto. Mas ali com a água estática, ele viu perfeitamente como ele era. Ele ficou apaixonado pela sua própria imagem. Então ele ficou lá no rio se admirando, né? E ele foi definhando, né? E morreu ali, naquele lugar, se olhando, né? Então a deusa, ao final, transformou ele numa flor, né? Depois que a flor do narciso tem digamos, as pétalas voltadas, né, digamos, para o rio. Então essa é a historinha, né? E
O interessante é que ele tinha visto o seu rosto muitas outras vezes, né? Mas nunca tinha realmente contemplado a sua própria beleza. Porque com a agitação das águas, nunca é uma imagem perfeita que você consegue ver. É uma imagem aproximada de como é a coisa. Você tem uma ideia, né? E quando a água, quando a deusa Nêmesis, né, vai lá e consegue parar a água, então aí ele consegue realmente se ver como ele realmente é. Nós sabemos que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então a gente deveria, se olhar e ver o próprio Deus, né? E no fundo Deus, ele olha para cada um de nós e se vê, né? Porque cada um de nós é uma maneira de Deus ser no mundo. Deus, ele é de muitas maneiras, né? Então cada um de nós é uma maneira de Deus, em que Deus é nesse mundo, né? Então Deus, ele se encanta de contemplar a cada um de nós. Somos simplesmente somos uma modalidade dele, né? E Deus, ele quer refletir-se na nossa alma. E a gente até vê isso, né, do cristianismo tem muito a ver com isso, com ver Cristo nas pessoas, né? Então, exatamente, Deus, ele queria, a gente gostaria que Deus se visse na nossa alma e que a gente pudesse refletir Cristo, né? Só que Deus só pode conseguir se refletir na nossa alma de verdade se a nossa alma está tranquila, se a nossa alma está agitada, como se fosse, digamos, as águas de um lago ali, cheio de ondas, né? É muito difícil que Deus seja visto. Normalmente quando a gente vê a imagem assim do santo, ou de alguma pessoa que ela é virtuosa de uma maneira notável, sempre a gente atribui com uma pessoa que é calma, que ela é tranquila, que ela fala de maneira, sabe? A pessoa que é muito agitada, ela tem dificuldade de passar uma imagem, por exemplo, assim, digamos, que a razão impera, de que, digamos o seguinte, que o bem sempre é pensado por ela, né? Então, a gente precisa como se fosse essa mesma coisa lá que a deusa Nêmesis, né, usou esse poder para deixar aquela água totalmente estática. Então Deus se manifesta plenamente, né? Deus se vê plenamente em cada um de nós, né? Então a gente não pode estar com a nossa alma agitada se a gente quer, digamos, transparecer Deus, refletir Deus, né? E o contrário da agitação é o que a gente chama de paz. Então a gente vai falar nessa meditação de hoje sobre a paz interior, que é um bem precioso, né? Estar em paz é um bem precioso, porque é um bem que a gente pode perder a qualquer instante, né? Uma coisinha tira a nossa paz. Uma coisinha. Então a gente sabe que num lago, né, você joga ali uma pedrinha, né? Aquela pedrinha já cria ondas ali ao redor daquele negócio, né? Então aquela água já não é mais estática, né? Então já não dá para você refletir uma imagem perfeita, basta uma pedrinha pequenininha, né? Então durante o dia e durante a nossa vida, há muitas dessas pedrinhas, né, que elas vão sendo lançadas na nossa alma e que a agitam de tal forma que fazem com que seja difícil que Deus se reflita ali. É muito difícil que a gente consiga realmente perceber Deus numa pessoa que está agitada, né? Uma pessoa, digamos assim, que você vê que ela está inquieta, né? Quando uma pessoa ela tem muita vida interior, ela tem esse mesmo poder dessa deusa Nêmesis, né? A deusa Nêmesis que vai lá e paralisa a água, né? Que faz com que ela fique totalmente calma, faz com que a água do lago fique estática, né? Então a gente tem que absorver essas pedrinhas, né? Ou seja, essas pedrinhas não deixam de cair no lago, a gente tem que conseguir absorvê-las para que a gente não tenha um impacto daquelas coisas, né? Então a vida interior faz isso. Quando a pessoa, digamos, tem uma vida de relação com Deus profunda, quando ela, digamos, ela sabe conversar com Deus, quando ela sabe, digamos, ser sobrenatural, né? Perceber que existe alguma coisa que está além do plano da natureza, existe um plano que é sobrenatura, né? Que está acima, digamos, das coisas que a gente percebe no nosso dia a dia, né? Que tem alguém que nos cuida, que nos ama, né? Então a pessoa tem uma capacidade maior de absorver essas pedrinhas que vão agitando a nossa alma. Quando a pessoa não tem vida interior, ou seja, quando ela não conversa com Deus, quando ela não tem realmente um trato de amizade com Ele, quando tudo que ela trata de uma maneira humana, ou seja, não só essas ondas formadas pela pedrinha agitam as águas, mas muitas vezes são transformadas em tsunamis. Não somente, digamos, uma coisa que podia ser uma simples agitação, mas às vezes aquilo ali se transforma numa coisa que parece arrasadora, destruidora, né? Uma coisa às vezes muito simples, né? Às vezes uma coisa boba faz com que a alma se agite muitíssimo. Quer dizer, a gente perde a paz por pura falta de vida interior, por pura falta de amizade com Deus. As consequências disso são más para todos, porque uma pessoa com a alma agitada não reflete mais a Deus. As pessoas que às vezes foram buscar Cristo naquela pessoa, né, ela não consegue ver, né, que Deus se reflete de uma maneira imperfeita naquela pessoa.
Você sente isso, por exemplo, na tua casa, no teu trabalho, com teus colegas, né? Então é preciso conhecer a natureza dessas coisas e pedir a Deus esse mesmo poder a Deus anêmesis, né? Esse poder de acalmar as águas, né? Para poder alcançar a paz interior. Uma coisa que tira a nossa paz interior, né, é a culpa. A gente perceber que nós usamos nossa liberdade de maneira ruim. Ou seja, eu era livre e eu por acaso usei a minha liberdade mal. Ainda mais se eu tenho consciência de que ofendi a Deus. Então a gente tem uma coisa, digamos que muito boa para quem frequenta o centro, né? A gente tem uma possibilidade muito fácil, né, de poder aceder à confissão, né? O sacramento da confissão, né? O sacramento da confissão, o sacramento da alegria, o sacramento da paz, né? Porque a gente, digamos, vai ali e a gente sabe que a gente tem a certeza que se eu peço perdão a Deus, Ele me perdoa, né? Sempre, né? Não importa, digamos, quantas vezes, né, eu peço perdão. O Papa Francisco insiste muito nessa ideia, né? Deus não se esquece de perdoar, não se cansa de perdoar. Nós é que nos esquecemos de pedir perdão. A gente precisa pedir perdão, mais perdão a Deus, né? Nesse contexto da confissão, entra também uma coisa que tem grande capacidade de tirar a nossa paz, que é quando a gente não é sincero. Quando a gente percebeu que a gente tem alguma coisinha que a gente não está dizendo totalmente como ela é mesmo, né? Então isso agita a alma. Isso faz com que a gente perca, digamos, a paz. Né? Então a gente tem que lutar muito contra isso, né? As pessoas que elas demandam nossa sinceridade, precisa ser totalmente sincero. Como a gente tem a nossa imagem diante de nós, a gente às vezes não quer ter nada de negativo associado a essa imagem, né? Então a gente, digamos, vai criando às vezes uma certa figura nossa que não é bem a real, né? A gente não quer, digamos, que nenhuma coisa ruim esteja associada àquilo, né? Ainda mais quando a gente comete algum erro sucessivamente, a gente já fica com vergonha de dizer aquilo, puxa, uma vez mais, né? Eu não quero que a minha imagem fique associada com essa imperfeição, né? E a gente começa a não ser tão sincero assim. Isso aí agita muito a alma, né? Isso produz grande inquietude. São José Maria, né, no alto da sua santidade, né, que a gente testemunha, né, tantas coisas que ele fez, que ele escreveu, né, que as pessoas, digamos, que conviveram com ele, né, ele repetia com frequência o seguinte: me sinto capaz de cometer todos os erros e todos os horrores. Né, isso ele não dizia, sabe, só como uma figura de linguagem, né? Qualquer pessoa que se conheça sabe, olha, se eu não faço coisas piores é porque Deus me ajuda, senão eu poderia fazer coisas muito piores, né, das que eu já faço. Então a gente tem que, sabe, ter muita consciência. Olha, meu Deus, eu preciso, digamos, olha, colocar para fora essa coisa aqui, digamos, que eu percebi que eu não usei bem a minha liberdade, né? E, digamos, se eu for sincero, eu poderia ser salvo. Se a graça de Deus não nos sustenta, nós somos capazes de fazer coisas horríveis. Essa é a realidade. Então é importante que a gente não tenha um segredo entre nós e o demônio. Um segredo que eu, puxa, para Deus não revelo, mas para o demônio eu revelei, né? Então isso não pode, né? Então pensar que a gente só não tem conserto para a morte. Todas as outras coisas têm conserto, todas as outras coisas podem ser melhoradas, né? Tudo se põe em remédio, né? Então o primeiro passo é buscar, digamos, o perdão de Deus, buscar, digamos, o seguinte, ser sincero com aquelas pessoas que cuidam da nossa alma. Quando acontece isso, normalmente se vê na pessoa. Você vê que a pessoa não tem mais aquela mesma alegria, né? Aquelas coisas que davam alegria para a pessoa antes, agora não dão mais, né? Porque no fundo, a pessoa perdeu a paz, perdeu aquela capacidade de Deus refletir na sua alma. E aí tudo custa mais, né? Às vezes por uma bobagem. Às vezes por uma bobagem que eu não quero contar, né? A gente fala para Deus agora: Senhor, só me importa a minha imagem diante de Ti. Me ajuda a ser sincero sempre. Uma outra coisa que tira a nossa paz é a escassez de tempo. Sentir que o tempo, puxa, não vai dar tempo. É uma coisa, digamos, muito repetida por nós, né? Não vai dar tempo. Os prazos, né? Os prazos que a gente às vezes tem raiva dos prazos, né? Mas na prática, se não tivessem prazo, a gente não faria nada nunca na vida. Essa é a realidade, né? Então, essa é a típica coisa que uma pedrinha lançada no lago pode ser transformada num tsunami. Aí a gente perde a paz por um prazo que está se aproximando, por alguma coisa que parece que não funciona, que não vai, né? Para curar isso, é muito importante que a gente tire um pouquinho os olhos da terra e passe a olhar para o céu. A gente considere a realidade, digamos, sobrenatural da vida. Tirar os olhos da terra e olhar para o céu. Olhar para o céu, né? Ou seja, o tempo aqui da terra ele é limitado. Então, alguma hora vai acabar esse negócio aqui, né? Quer dizer, o que é esse tempo comparado com a eternidade? O que é esse evento que eu estou considerando comparado com a eternidade, né? Quer dizer, a eternidade é o que importa.
Quer dizer, eu não posso fazer alguma coisa que me tire a possibilidade de conseguir, digamos, ir para o céu, né? Às vezes por alguma coisa que puxa, eu vou conseguir essa coisa para depois tentar uma outra, para depois conseguir uma outra. Digamos, então, às vezes a gente dá importância para algumas coisas que não tem tanta. Né? Quer dizer, pensar, olha, meu destino final não é na Terra. Quando eu for julgado no céu, vou ser julgado pela minha capacidade de amar. Quando foi que eu deixei o meu amor aqui na Terra? Quando foi que eu usei a minha vida para deixar o amor de Deus aqui na Terra, né? Então esse vai ser o meu julgamento. Agora, se eu conseguir, sei lá, olha, se eu conseguir defender meu doutorado, certamente não vai ser um critério para você ir para o céu ou não, né? Ou então, se eu conseguir ser a melhor naquilo que você faz, também não vai ser, né? Se eu conseguir preparar aquela atividade, que é uma atividade boa, né, para poder ajudar as pessoas a rezar, também não vai ser isso, né? Quer dizer, o quanto que você conseguiu amar. Esse é o negócio, né? Então esse vai ser o teu julgamento. A gente perde a paz porque a gente dá a coisas passageiras um valor de eternidade. Isso aqui é só uma coisa passageira. O que importa dessa coisa é quanto que é o amor que eu deixei nela. Mas depois vai virar uma outra, virar uma próxima, né? Então a nossa felicidade na Terra, a nossa felicidade eterna, ela não depende dessa coisa. O que depende? Depende de que eu não perca a Deus. Isso assim eu não posso perder. Não posso perder a Deus, né? Agora, todo o resto eu posso perder. Eu posso perder aquela prova, posso perder aquele emprego, eu posso perder, digamos, sei lá, qualquer outra coisa, aquela amizade, né? Mas não posso perder a Deus. Esse é o absoluto. Né? Então, o que a gente tem que fazer é trabalhar com ordem, com intensidade, né? Naquele tempo que está disponível para nós. A gente faz o possível, né? É interessante que quando a gente se agita, né, a gente faz muito menos. Né? Muito menos. Se você conseguisse, olha, poxa, eu tenho que fazer, você olha a perspectiva, né? Eu tenho que fazer 100% desse negócio. Aí você começa, não vai dar tempo. Você se agita, talvez você consiga fazer, digamos, sei lá, 60% daquilo ali. Mas se você não se agita, talvez você não consiga 100%, mas você consegue 80%, 85%, né? Ou seja, foi bem melhor do que, digamos, o seguinte. Então a gente precisa, olha, poxa, meu Deus, eu vou trabalhar aqui com ordem, né? Oferecendo a ti esse trabalho aqui, nesse tempo que eu tenho, eu farei o meu melhor possível. Então a gente vê o seguinte, que Deus ele vai lá e complementa as coisas, que aquela coisa que a gente pensava que era tão importante assim, não é tanto. Né? E as coisas vão seguindo, vão avançando na vida, né? Quantas coisas talvez você tenha deixado para trás, né? E você até hoje está viva. Né? Então a inquietação vem, né, quando eu penso que se eu não conseguir tal coisa que eu tenho em mente, alguma coisa muito negativa vai acontecer para mim. Uma coisa muito ruim vai acontecer para mim. Né? Enquanto que o mais negativo que pode acontecer na nossa vida é que a gente perca a nossa alma. É isso sim que não pode acontecer. Qual é a próxima coisa mais negativa do que isso? Né? Então, poxa, eu não posso perder a paz que faria com que eu deixasse de refletir a Deus, né, em mim. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Fala isso no Evangelho. Né? Então não significa que eu não tenha que colocar todo o meu esforço para que tudo que a gente tenha entre mãos saia bem. A gente coloca todo o nosso esforço. Né? Só que tem que ser um esforço sereno. O esforço para ser um esforço sereno, sem agitação. Esse tempo que eu tenho que fazer, vamos fazer aqui o melhor possível. Essa serenidade é fruto de saber que isso que eu tenho entre mãos, né, é só uma coisa passageira, comparado com o meu destino eterno. O que fica nesse mundo? Não fica nada nesse mundo. Né? Tudo tem que ser refeito sempre. Essa coisa que você fez agora, né, é só uma questão de tempo que terá que ser refeita outra vez. Né, de uma outra forma, né, já foi superada, ou então se quebrou. Né, ou então, puxa, então o que fica realmente do mundo? Fica o amor que eu deixei naquela coisa. Eu estou agitado, pensando, digamos assim, na finalidade humana daquela coisa, é muito difícil. Eu me esqueço de Deus e a coisa não sai bem feita ainda. Então não adianta nada, eu perdi duplamente. Né? Então lembrar disso. Né? A única coisa que fica é o amor que eu deixei naquilo que eu estou fazendo. Todo o resto passa. Certamente podem acontecer coisas desagradáveis. Né? Sei lá, você teve que atrasar seu doutorado, você teve que, digamos, adiar uma atividade que você queria fazer que era importante, né? Ou então, puxa, você vai tomar uma bronca. Né? Talvez, digamos, essas coisas aconteçam, né? Só que, certamente, Deus não se lembrará dessas coisas diante do julgamento. Né? Não se lembrará disso. Não se lembrará o seguinte, olha, naquilo que você fez com amor? Né? Isso sim, Ele vai lembrar. Né? Isso sim, digamos, será uma coisa importante. Né? Então, a gente tem que dar às coisas o seu justo valor. Né? Aquela coisa saiu ruim, porque eu fiz uma coisa mal, ou seja, eu fiz mal, eu usei mal a minha liberdade, muito bem, puxa, eu peço perdão a Deus, eu reflito sobre como eu poderia fazer melhor da próxima vez, né? Mas adiante, agora a gente segue em frente na vida, né? O agitar-se, o perder a paz, é cometer um segundo erro,
Se eu fiz uma coisa errada no começo, né, muito bem, agora é aprender desse erro, né? Consertar um erro com o outro não é uma coisa inteligente, né? Então Deus, ele já não pode, ele às vezes não se reflete na nossa alma, né? E isso produz consequências piores ainda, quando a gente se agita. A gente fica nervoso, grita com as pessoas, magoa uma pessoa que a gente não tinha que magoar, porque a gente está um pouco agitado, né? Para de olhar para as pessoas, transmite inquietação, né? Ou pior ainda. Então o melhor que a gente pode fazer, olha, puxa, Deus, olha, é só uma coisa passageira isso daqui, né? Tem uma frase, né, que é atribuída para muitas pessoas, né? Não se sabe muito bem, digamos assim, qual que é a sua original, né? Mas aqui eu tenho anotado aqui é de Napoleão. Pode não ser ele, pode ter sido outro, né? Eu já vi de várias atribuídas a várias pessoas, né? Que fala assim, olha, devagar que eu tenho pressa. Devagar que eu tenho pressa, né? Falando para o seu cocheiro, né? Então, devagar que eu tenho pressa. Então faz as coisas, digamos, pensadas, que você consegue ir mais longe, né? Quando a gente se inquieta, a gente se coloca em condições de cometer outros equívocos que tornam aquele trabalho ainda pior, né? Comprometem mais negativamente aquilo que a gente tem entre mãos. Quando a gente considera o eterno, a gente não se inquieta, a gente mantém a paz, e na imensa maioria das vezes a gente consegue levar a bom termo aquela tarefa que a gente tem entre mãos. Dom Álvaro, o sucessor de São José Maria, ele foi encarregado de uma comissão do Concílio Vaticano II, e foi a comissão que produziu mais documentos de todas, que produziu mais documentos assim, terminados, né? E às vezes a gente podia pensar o seguinte, que era o típico cara, né, digamos assim, engenherio, que ia lá, né? Olha, você tal coisa, você já vai fazendo tal outra, e você pega tal livro tal, né? Teu trabalho é tal, blá, blá, blá. E todo mundo trabalhava com falava assim, olha, puxa, não, puxa, eu ia lá trabalhar com gosto, trabalhava tranquilamente lá. O que ele fazia é que ele imprimia ritmo naquele negócio, né? Tudo isso se fazia, né? Mas jamais gritava com alguém, jamais, digamos, a gente estava lá, sabe, apressando a pessoa, né? Então a gente tem que ver isso, né? Se é o caminho, né? Se o caminho é apressar os outros, o caminho, né? Às vezes a gente está apressando os outros porque a gente está inquieto. Eu estou inquieto. Então se eu me acalmo, eu transmito calma para os demais trabalham melhor. Né? Avançar sempre, mas com serenidade, né? Uma frase que São José Maria gostava muito, né? Que era de um poeta lá do espanhol, né? Que diz assim, devagar e boa letra, que fazer as coisas bem importa mais do que fazê-las. Devagar e boa letra, que fazer as coisas bem importa mais do que fazê-las, né? Quer dizer, avançar com paz, evitar as perdas de tempo, né? Mas você ir avançando com paz. Uma coisa interessante, né, que São José Maria também coloca no caminho, que ele fala assim, a nossa inquietação é diretamente proporcional à perda de tempo. A gente vai perceber que a gente vai perdendo tempo, né, porque a gente ficou lá no Instagram, a gente ficou lá, digamos, interrompendo o trabalho com coisas que eram bobagens, né? Não começou na hora, isso sim deixa a gente inquieto, né? Então a gente tem que se proteger dessas coisas, né? Deixar o telefone longe, às vezes, digamos, procurar um lugar adequado para que a gente não seja interrompido, né? Na medida do possível, né? A gente tem que ter essa humildade de recomeçar muitas vezes. Olha, puxa, fui interrompido por algum motivo, então recomeço. Uma vez e outra, né? Uma vez e outra. Um outro motivo de que a gente pode perder nossa paz interior é a contemplação do mal. Né? A gente perceber que ao nosso redor tem o mal. Então, o mal, a gente está cercado por ele, né? E a gente percebe o seguinte, puxa, olha, é muito forte, são muito organizados, né? Vão devorar as almas e vão me devorar junto, né? Vão devorar junto. Então, o mal, digamos, está ao nosso redor, de todos os tipos de coisas, né? E a gente lembra de uma frase do Evangelho que isso fala assim, meu Pai, te rogo que não os tire do mundo, mas que os protejam do mal. Quer dizer, Deus ele pediu assim, olha, não está pedindo assim, saiam do mundo, não. Fiquem aí, mas eu estou rogando a Deus para que sejam protegidos do mal. Então assim, até o final da vida a gente vai estar sempre convivendo com o mal. Sempre. Também assim, ter essa consciência, né, de que a tendência de todas as coisas é degradar-se. Por mais que alguma coisa comece bem, sempre a sua tendência é degradar-se. É a lei natural das coisas, né? Então é sempre preciso, por exemplo, que a gente mantenha a nossa paz, para que a gente possa, digamos, reconduzir as coisas ao começo. Né? No livro do Apocalipse, Cristo fala assim, eis que faço nova todas as coisas. Eu faço nova todas as coisas. Né? Quer dizer, é o poder de Deus que faz as coisas serem renovadas. O destino de tudo é ser destruído, é ser deteriorar-se. Né? Então a gente tem que saber conviver com o mal. Até o final dos tempos ele vai perdurar ao nosso redor, né? A gente tem que saber caminhar no fio da navalha. Deus ali está ali com muito cuidado, né? Para não ser devorado pelos lobos, né? E ao mesmo tempo, digamos o seguinte, conquistar muitos para Deus, né? Das pessoas que estão ao nosso redor, né?
Quer dizer, Deus ele já previu isso, não está acontecendo alguma coisa diferente do que aconteceu em outros tempos. Já era assim desde sempre, já foi assim sempre. Deus, quando ele percebe a gente inquieto, a gente percebe assim que parece que o mal vai nos devorar, ou devorar as pessoas que a gente ama, né? Ele nos interpela da seguinte maneira: por acaso o meu braço diminuiu? Por acaso agora eu sou mais fraco? Por acaso hoje eu sou mais fraco do que eu era ontem? Ou que eu sempre fui? E certamente a gente sabe que não. Deus é tão forte como sempre foi. Deus sempre venceu o mal, né? Por mais que parecessem, digamos assim, coisas, né? Quando você estuda a história da igreja, né? Você vê assim, cara, né? Isso aqui não era para ter dado certo de jeito nenhum. Né? Tantas coisas assim que aconteceram que você fala assim, olha, agora é o fim. Agora essa aqui não passa. Né? E no entanto estamos até aí, até hoje, né? E é provável que seguiremos adiante até que Cristo volte, né? Então é muito importante que a gente pense nisso, né? Cristo fala para nós assim, ó, a ti basta-te a minha graça. Basta-te a minha graça. Né? Segue caminhando. Segue caminhando. Né? Cristo diz também para os apóstolos, né? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pois eu estou com aquele que venceu o mundo. Então, calma. Mantenha a tua alma, mantenha, digamos, a tua esperança, que as coisas podem caminhar para o bem. Né? Então a gente segue trabalhando com paz e ousadia, e o braço de Deus se fará valer. Demonstrará a sua força. E a gente pede para Deus agora, né? Esse poder, né? Digamos que a gente vai estar segurado ali na deusa Nêmesis, né? Quer dizer, manter a superfície da água estática, para que Deus possa refletir na nossa alma. Quer dizer, a calma e a paz, né? A serenidade é o primeiro passo, né? Para que a gente possa pensar. Né? Quer dizer, o que acontece, digamos assim, do ser humano, né? Que ele é animal racional. A sua definição é ser capaz de pensar. Né? Quando a gente está agitado, né? A coisa que a gente não faz é pensar. Então a gente atua animalmente, né? Instintivamente, né? E a gente vai passando por cima das pessoas, vai magoando as pessoas, vai fazendo o nosso trabalho pior, né? De todas as maneiras. Né? Quer dizer, mantenha calma, né? Digamos, pede para Deus isso daí. Né? E esse poder, se a gente pudesse, digamos, dar um nome para esse poder da deusa Nêmesis, a gente poderia chamá-lo de abandono. Abandonar-se nas mãos de Deus. Quer dizer, ao meu lado tem alguém, digamos, que me ama e que é todo poderoso. O que mais eu podia querer? Alguém que me ama e que é todo poderoso. Alguém que me ama com loucura e que pode tudo, né? Então, abandonar-se nas mãos de Deus, né? Deus, nos dias, sabe mais. Ele cuidou de mim desde sempre, né? Porque Ele não cuidaria de mim agora mesmo. Né? No Evangelho, Deus fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, que Deus pede para nós, né? Nossa Senhora, um dos seus títulos é Santa Maria da Paz, Nossa Senhora da Paz. Cristo, Nossa Senhora, mesmo diante daquele sofrimento gigantesco ali com Cristo, né, do seu filho, com aquela injustiça toda, né? Você não vê Nossa Senhora se desesperar, nem, digamos assim, falar para o soldado, né? Você vai ver, né? Quando ele ressuscitar, você vai ver o que vai acontecer contigo, né? Nossa Senhora não fica histérica, Nossa Senhora não se inquieta, Nossa Senhora simplesmente sofre calada, ali, sofre, chora, né, pela sua dor, né? Mas você não vê, digamos assim, ela desesperada. Ela não pede o seu senhorio, né? Ela continua mandando em si mesma, né? Porque ela confiava em Deus, abandonava em Deus. Né? Uma coisa que certamente assim ajuda muito a gente a recuperar a paz é rezar o terço. Rezar o terço é uma tipo de coisa assim, que ajuda a gente muito a recuperar a paz. Digamos, uma oração, digamos, que tem muito a ver com Nossa Senhora da Paz. Então vamos pedir para ela para ter nossa oração de hoje. Mãe, me ajuda a contemplar o eterno, para dar as coisas desse mundo o seu justo valor e manter a minha alma sempre pronta para refletir a Deus. Dou de graças a Deus pelos bons propósitos, afetos e inspirações que vêm comunicar a santificação. Para a pôr em prática, minha Mãe Imaculada, estamos na paz, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei.